Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse coletinho tamanho recém-nascido há um mês, feito com fio Clea duplo. É um coletinho de fácil confecção e que fica uma fofura para ser usado com um body por baixo, com um vestidinho, uma peça super delicada e, como vocês vão ver na aula, super fácil de ser feita. Se você já gostou, fica aqui comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer o coletinho, eu vou usar o fio Cleia duplo, apenas um novelo. Eu escolhi a cor 4514 pêssego e agulha para crochê número 2. Inicio o coletinho fazendo um cordão com 74 correntinhas. Pulo a primeira, a segunda, a terceira e na quarta correntinha eu começo a trabalhar em pontos altos e trabalho dessa forma até completar 10 pontos altos no total. Já conto as correntinhas da vira como um ponto, então já tenho 1, 2, 3, 4, trabalho até completar os 10. Depois que eu completei os 10 pontos, eu faço uma, duas correntinhas. No próximo ponto, eu inicio novamente a sequência de pontos altos, trabalhando agora um ponto para cada correntinha de base até completar 16 pontos no total. Completei os 16 pontos, faço duas correntinhas, venho no próximo pontinho, na próxima corrente de base e começo a trabalhar a nova sequência de pontos altos. Agora, até completar 20 pontos altos no total. Finalizei os 20 pontos altos, faço duas correntinhas. A partir da próxima corrente de base, vou trabalhar os 16 pontos altos. Finalizei os 16 pontos, já fiz duas correntinhas e agora vou para a última sequência de pontos altos, fazendo os 10 pontos altos finais. Já finalizei a primeira carreira e eu tenho aqui a seguinte distribuição de divisão dos pontos. 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro, que formam a parte da frente onde eu tenho a abertura no coletinho. 16 pontos de cada lado, duas mangas, então as duas mangas, uma de cada lado, e os 20 pontos da parte de trás do coletinho. Depois que eu já tenho, então, essa parte, essa divisão já distribuída ao longo da primeira carreira da pala, eu já posso começar a trabalhar os aumentos, dando continuidade até atingir o tamanho ideal para a pala. Já virei o meu trabalho, subo uma, duas, três correntinhas. Já venho no segundo ponto, porque o primeiro ponto eu já conto como as correntinhas, e eu vou trabalhar só na alcinha de trás do ponto, para deixar um relevo que deixa a peça ainda mais bonita. Então, sempre na alcinha de trás, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até chegar no espaço de correntes, onde vamos trabalhar o leque, que servirá como aumento. Já trabalhei até chegar no espaço das correntinhas, e aqui no espaço eu faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos dentro do espaço de correntinhas. Fiquei com um leque. Agora, eu volto a trabalhar ponto sobre ponto, só na alcinha de trás do ponto, até chegar no próximo espaço das correntinhas, onde eu vou trabalhar novamente o leque.
Chegando no espaço de correntinhas, eu faço o leque novamente, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos dentro do espaço de correntinhas. E depois disso, eu sigo ponto sobre ponto, sempre na alcinha de trás do ponto. Chegando no próximo espaço das correntes, a mesma coisa, leque sobre leque, depois ponto sobre ponto na alça de trás do ponto, leque no espaço onde eu tenho as correntinhas e ponto alto sobre ponto alto até finalizar a carreira, sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto, como eu já fiz aqui desde o início da carreira. Chegando no final dessa carreira, eu volto para darmos início à próxima. Carreira já finalizada, viro o meu trabalho. Inicio fazendo as 3 correntinhas e vou trabalhar novamente um ponto para cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto, até chegar lá no espaço central do leque, onde eu tenho as correntinhas. E aqui eu vou trabalhar novamente leque sobre leque. Aqui eu trabalho leque sobre leque, fazendo no espaço das correntinhas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. O restante da carreira, um ponto alto para cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto. E sempre trabalhando leque sobre leque. Então, onde eu tenho o leque, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, onde eu tenho os pontos altos e os leques nos espaços onde eu já tenho o leque na base. Dessa forma, eu vou trabalhar até completar 7 carreiras no total. Na 8ª carreira, eu vou fazer a divisão, deixando separada a abertura das 2 manguinhas e depois vou descer já trocando o desenho do ponto, descendo o ponto fantasia para formar a base do corpinho do coletinho. Já completei as 7 carreiras da pala e agora na 8ª carreira eu faço a divisão. Então, comecei a 8ª carreira da mesma forma que as anteriores, e aqui dentro do espaço do leque, eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, já pulo toda essa parte e venho lá sobre o próximo leque, onde eu faço 2 pontos altos. Depois disso, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, sempre na alcinha de trás do ponto, até chegar no próximo leque. Olha só, aqui eu já tenho a primeira cava. Cheguei no outro leque, já fiz os 2 pontos, faço 2 correntes e já venho diretamente no último leque de base. Faço os 2 pontos altos e depois disso eu sigo fazendo um ponto para cada ponto de base na alcinha de trás do ponto até chegar ao final da carreira. Já cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho e inicio da mesma forma que as carreiras anteriores. Nessa carreira, eu vou fazer o nivelamento, onde eu vou igualar a carreira, passando pela cava, fazendo os aumentos, e depois eu já vou mudar, seguindo para o ponto fantasia, que eu vou descer a base aqui do coletinho. Então, eu sigo agora até chegar aqui no espaço das correntinhas, onde eu volto para a passagem dessa parte onde eu tenho os aumentos. Cheguei no espaço de correntinhas e aqui eu trabalho 4 pontos altos. Então, vou ter uma leve abertura na base, aumentando esses 2 pontinhos, 4 no total, contando as correntinhas que eu fiz, então, tenho 4 pontos a mais ali na base. Agora, eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu chegar aqui,
No espaço das correntinhas, novamente, trabalho 4 pontos altos, restante da carreira, um ponto alto para cada ponto de base, na alcinha de trás do ponto. Já finalizei toda a carreira, agora eu vou começar o ponto fantasia. Então, vou trabalhar da seguinte forma: faço 1, 2 correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço 2 pontos altos. Pulo 2 pontos da base, no terceiro eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto agora nesse ponto baixo e faço 2 pontos altos. Pulo 2 pontos da base, no terceiro faço um ponto baixo. 2 correntinhas e sobre esse ponto baixo eu faço 2 pontos altos. Pulo 2 pontos na base, no terceiro, novamente, um ponto baixo. E dessa forma, eu vou trabalhando aqui esses biquinhos até chegar lá no final da carreira, onde eu volto para a segunda carreira de desenho do ponto. Finalizei a carreira, viro o meu trabalho. Eu sempre vou finalizar a carreira dessa forma, ó, eu faço o biquinho e finalizo com um ponto baixo. Para iniciar uma carreira, eu sempre vou trabalhar 2 correntinhas, volto aqui sobre o ponto baixo e faço 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar o biquinho sempre fazendo os pontos aqui no espaço onde eu fiz as correntinhas, ó, entre as correntinhas e o primeiro ponto. Então, eu prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas e 2 pontos altos nesse espaço. Venho para o próximo biquinho, passo a agulha entre as correntinhas e o primeiro ponto. Nesse espaço, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E vou trabalhar dessa forma por toda a carreira. Então, é como se um biquinho deitasse sobre esse. Então, por isso que a gente chama esse ponto também de ponto tombadinho, ou ponto tombadinho, ou C de canto a canto. Então, agora eu só vou continuar trabalhando, fazendo os biquinhos, sempre seguindo esse processo, até chegar ao final da carreira. E depois as outras carreiras também serão dessa mesma forma. Cheguei novamente ao final da carreira, então sempre finalizo a carreira fazendo um ponto baixo. Viro o meu trabalho e inicio o mesmo processo que eu fiz no início da carreira anterior. Eu faço 2 correntinhas e trabalho 2 pontos altos sobre o ponto baixo de base. E vou começar a trabalhar os biquinhos vindo sempre entre o primeiro ponto e as correntinhas. Nesse espaço, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Depois, já vou para o próximo, repetindo o mesmo processo. Um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Observem que a lateral fica bem retinha, porque sempre finalizo a carreira com um ponto baixo e inicio a carreira fazendo 2 correntinhas e 2 pontos altos sobre aquele ponto baixo que eu finalizei a carreira anterior. Então, ó, fica sempre bem certinho. E olha como já
vai aparecendo o desenho do ponto, que fica também bem bonito. Uma carreira, os pontos virados para um lado, outra carreira, os pontos virados para o outro, porque trabalhamos direito e avesso. Agora eu vou continuar adiantando, vou fazer aqui as carreiras até chegar no comprimento, volto mostrando quantas carreiras eu fiz e já mostrando a peça com a base pronta, para depois darmos início ao acabamento. Continuei trabalhando, agora eu já tenho a altura aqui desejada para o tamanho recém-nascido há um mês. Eu fiz o total de 16 carreiras. Vou começar o acabamento. Eu vou trabalhar em ponto baixo, subindo a lateral, passando aqui pelo decote e descendo a lateral para depois fazer o acabamento da barrinha. Como eu vou fazer essa parte do acabamento em volta da base? Eu trabalho uma correntinha em cada carreira aqui, ó, subindo, eu faço 2 pontos baixos. Depois eu tenho aquele ponto baixo de base que separa uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. Sobre a carreira, 2 pontos baixos. No ponto baixo que separa uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. E vou subindo dessa forma até chegar lá nas carreiras em pontos altos. Aqui nos pontos altos, eu faço 2 pontos altos por carreira. Já subi a lateral, como eu disse, aqui nos pontos altos, 2 pontos baixos por carreira. E aqui nesse primeiro ponto, que seria a correntinha inicial que eu fiz para dar início ao coletinho, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, para fazer a curvatura, para que ele fique arredondado. Agora, eu sigo um ponto para cada ponto de base, trabalhando novamente em pontos baixos. E eu vou percorrer dessa forma até chegar aqui ao outro lado do decote. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu também faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base para formar a parte arredondada e depois desço a lateral exatamente igual eu subi a primeira. Já finalizei o acabamento em volta da base. E agora, eu vou fazer o acabamento aqui na barrinha, na parte de baixo. Notem que aqui eu fiquei com uma partezinha reta, porque eu finalizei a carreira e agora vim com a carreira de pontos baixos. Então, para tirar esse desnível, eu vou fazer um biquinho, 2 correntinhas e 3 pontos altos, porque assim ele já acompanha o restante do acabamento que eu vou fazer daqui pra frente. Venho no ponto baixo e faço agora um ponto baixíssimo. Então, tenho aqui o primeiro biquinho. Agora, eu faço uma corrente, aqui eu tenho as 2 correntinhas, eu venho sobre o primeiro ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Uma corrente, no ponto baixo, um baixíssimo. Uma corrente, aqui eu pulo as correntinhas, venho no primeiro ponto dos 2 e faço 2 pontos baixos. Uma corrente, no ponto baixo, um ponto baixíssimo. Uma corrente sobre o primeiro ponto alto do biquinho, 2 pontos baixos, uma corrente sobre o ponto baixo, um baixíssimo. E dessa forma, até percorrer toda a carreira, chegando lá ao outro lado. Já finalizei o acabamento na parte de baixo, e aqui, quando eu finalizei o acabamento do último biquinho, eu já subi com a segunda
carreira em pontos baixos. Aí eu contei aqui, ó, lá nas carreiras da pala em ponto alto, 1, 2. Na terceira carreira eu parei, porque aqui eu vou fazer o cordãozinho que eu vou dar os lacinhos para fechamento da peça. Então, eu venho, faço aqui 25 correntinhas e depois disso eu volto trabalhando em pontos baixíssimos. Já tenho as 25 correntinhas, pulo a primeira, venho na segunda e agora eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto de base, até chegar ao final do cordão de correntinhas, para continuar subindo a lateral e depois, lá no final, na parte de cima, fazer o outro cordãozinho. Já tenho aqui o primeiro finalizado, chegando aqui eu já venho no ponto seguinte e começo a trabalhar em pontos baixos novamente. E dessa forma eu sigo até chegar ali na última carreira. Então, olha só, quando eu chego aqui na última carreira, eu já paro, faço novamente as 25 correntinhas e volto trabalhando com ponto baixíssimo. Prontinho, segundo cordão já finalizado. E agora, aqui na parte de cima, eu vou fazer o seguinte, na parte ali do decote, que seria a parte da golinha, eu vou fazer um baixíssimo, uma correntinha, sem pular nenhum ponto. Um baixíssimo, uma correntinha, um baixíssimo, uma correntinha, até chegar lá no cantinho onde eu vou começar a descer a lateral e fazer os outros 2 cordões do outro lado. Para fazer os outros 2 cordões, eu vou fazer na mesma direção, contando as carreiras que eu fiz desse lado, contando aqui de baixo para cima, 1, 2, 3 carreiras eu faço o primeiro cordão e lá na última fiz o cordão. Como lá eu vou descer, então eu vou fazer aqui na primeira e conto as carreiras para fazer o segundo cordão. Eles ficando na mesma direção, é só repetir o mesmo processo, os 25 correntinhas e volto trabalhando em baixíssimo. Aqui na parte do decote, olha que gracinha, fica o acabamento trabalhando, fazendo um baixíssimo e uma correntinha, um baixíssimo e uma correntinha. Já cheguei aqui na parte de baixo, finalizo com um ponto baixíssimo, puxo o fio, aqui eu cortei deixando mais ou menos uns 10 centímetros pro arremate, trago esse fio aqui para trás, aqui eu formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e depois levo esse fiozinho por dentro de vários pontinhos aqui no lado avesso. Antes de cortar, eu sempre venho ou com um pinguinho de cola de silicone líquida ou cola pano. E depois eu corto e essa cola penetra ali por dentro dos pontos, deixando um acabamento perfeito. Agora, eu vou fazer o acabamento da manga. Eu já adiantei e fiz aqui o acabamento em uma das manguinhas, bem simples, só fazendo uma carreirinha com os biquinhos do desenho do ponto fantasia. Aqui na parte da cava, eu trabalhei os pontos baixos para ficar com um acabamento ainda melhor. Bem, para isso, eu vou vir aqui no início da outra cava, vou pegar o fio para começar a trabalhar essa parte. Venho aqui já no primeiro pontinho, faço a laçadinha aqui, como eu já faço de costume, e vou vir aqui no primeiro pontinho.
Nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos sobre o ponto baixo de base. Eu pulei aqui no início 2 pontinhos. Aqui eu vou pular 3 para o acabamento ficar mais delicado, mais reto. Eu não quero que ele tenha abertura, que ele fique franzidinho, que ele fique bem retinho na manga. E venho novamente. Pulei os 3 pontinhos, no quarto fiz um baixo, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Pulo os 3 pontinhos, no quarto, um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Isso até chegar ali ao final da carreira, antes da parte de baixo aqui da cava. Essa parte aqui eu paro no final dos pontos altos, ó. Vou percorrer toda essa parte e aqui no final, antes dessa parte aqui onde eu tenho ali os 4 pontos viradinhos, eu paro, porque aqui eu volto para fazer o acabamento em pontos baixos e já finalizar a carreira. Já percorri toda a volta da carreira. Aqui nessa parte de baixo, eu encerrei com um ponto baixo. Agora, eu tenho esse ponto, ó, que fica aqui deitadinho. Eu vou passar por ele, fazer um ponto baixo. Tenho os 4 pontos altos. Antes do primeiro, eu faço um ponto baixo. Deixo 2 para cada lado e bem aqui no meio, faço mais um ponto baixo. Depois dos 2 pontos, mais um ponto baixo, e lateralmente aqui, ó, naquele ponto que fica deitadinho, eu faço um ponto baixo e já encerro com ponto baixíssimo no primeiro ponto que eu fiz. Já tenho o acabamento das 2 manguinhas prontinha. Agora, eu só vou arrematar as pontinhas, volto para dar o lacinho, pois já temos a peça praticamente finalizada. Já arrematei as pontinhas, agora deixa eu mostrar para vocês como eu dou o lacinho. Então, primeiro eu dou um nozinho simples, venho e formo uma laçadinha, e eu vou jogar esse cordãozinho aqui, ó, que está na minha mão esquerda, por cima do outro. E quando eu jogo por cima, ó, ali embaixo, forma um espacinho, onde eu vou passar aqui a laçadinha e olha só, ele já forma o lacinho. Olha lá que bonitinho, já fica bem certinho. Vou fazer novamente para vocês acompanharem. Então, ó, faço uma laçadinha com o cordãozinho que está na mão direita. O da esquerda, eu vou passar ele aqui por cima dessa laçadinha, e quando eu passo por cima, ó, só abrindo aqui para vocês verem, fica um espacinho ali para passar o cordãozinho que estava na mão esquerda, e quando eu passo, ó, ele já forma o lacinho. Aí, é só arrumar apertando aqui e deixando ele modeladinho, e eu já tenho o fecho, a amarração da minha roupinha. E olha só que fofura, gente, colocar com um body ou com um vestidinho por baixo. Então, fica muito bonitinho, bem delicado e, como vocês viram, bem fácil de ser feito. Um novelo apenas, ainda sobra bastante fio. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse modelinho de coletinho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!